De volta aqui com o Bom Dia CBN e a gente conversa agora com a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, da Undime, Joária Vieira. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Joária, você foi eleita recentemente para a presidência da Undime. Qual é a principal pauta hoje de vocês, principalmente nesses tempos de pandemia, onde as escolas praticamente estão todas fechadas? Bem, nesse momento a gente precisa ter bastante atenção, né, tanto em concomitância com a saúde e a educação. Esse tempo tem sido muito difícil para nós, principalmente em relação à pandemia. Como você já disse, as escolas fechadas, a gente tendo que se readaptar ao novo modo de trabalho, que vai desde as atividades impressas, atividades realizadas pelo WhatsApp, de forma online, e a educação pública municipal ela tem enfrentado esse desafio de forma bastante criteriosa, de não querer, no momento, estar enfrentando essa situação presencial, mas é um desafio. E que a gente precisa da sociedade junto, não só a educação. Somos todos nós juntos que iremos mudar esse quadro. Joária, eu queria lhe fazer uma pergunta, que está falando é Gênia Tinoco, só para posicionar o nosso ouvinte. Qual é a função da Undime? Certo. A Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ela está desde 86 atuando, é ligado diretamente com as secretarias municipais de educação, então ela atende como suporte aos secretários municipais de educação e assim ela reflete totalmente na educação municipal dos municípios, apoiando com formações, com orientação. Ela tem essa tarefa de estar fortalecendo o ensino público e em especial dos municípios. Então, enquanto representante da Undime, eu represento os secretários municipais de educação do Rio Grande do Norte e essa tarefa ela é difícil, ela é um desafio para todos nós, mas a União dos Dirigentes Municipais de Educação é essa instituição que dá o apoio aos municípios através das secretarias municipais de educação. Esse trabalho que vocês estão fazendo lá, Joária, existe um plano de ações articuladas, certo? Eu queria que você passasse aqui para o nosso ouvinte, telespectador, que planos são esses, quais são os principais pontos desse plano de ação articulada que está sendo feito entre os municípios do estado e quais os municípios que mais avançaram nesses últimos tempos. A gente tem feito, o plano de ações articuladas que a gente fala, é um plano, cada município ele realizou de acordo com sua realidade, de acordo em relação à pandemia, de acordo também com os dados e os índices epidemiológicos do município, com parceria também com a FEMURNE e Unicef. A gente busca os alunos através de um programa chamado Busca Ativa. Então, a gente tenta identificar esses alunos que estão fora da escola. A gente também, através de um programa com o governo estadual, Trajetórias de Sucesso, que tenta resgatar. A gente tem municípios atualmente que já iniciaram esse desafio do retorno para a escola, porque cada município constrói, além de um plano, constrói também uma comissão na educação para que possa orientar as escolas. Então, a gente tem municípios, por exemplo, como Alto Rodrigues, que ele já iniciou de forma híbrida o ensino. A semana passada nós tivemos o Fórum Estadual de Educação. Nesse fórum a gente pôde ver alguns municípios que estão nessa situação de já terem iniciado. A gente tem, em média, 10 municípios que já estão nessa situação e os outros, eles estão de forma remota. Joária, as escolas estaduais, as escolas municipais distribuídas pelo estado afora, muitas delas não têm, hoje ainda, serviços digitais, internet facilitada para os alunos. A Undime defende que você faça a digitalização das escolas de forma a integrá-las todas
no ambiente digital? A Undime ela é uma instituição que ela vai dar o apoio e vai estar mostrando as alternativas, mas quem vai poder desenvolver realmente a ação é cada município. Recentemente, a Undime Nacional ela realizou uma pesquisa com vários municípios do Brasil inteiro. A gente viu que a forma que estava sendo mais atendida pelos municípios, 70% em média, eram por atividades impressas, atividades que os professores realizavam, fazia a impressão e o pai ia pegar na escola. As atividades nos municípios realizadas realmente com a tecnologia digital, de aulas através de plataforma, a gente pode perceber que não consegue atender ainda, principalmente por essas dificuldades de acesso à internet nas cidades, acesso ao interior. Alguns alunos têm o celular, mas quando é para uma atividade mais elaborada de um vídeo, o celular não suporta. O mesmo aparelho para dividir por várias pessoas dentro da casa, né? Tem 2, 3 alunos e apenas a mãe ou o pai tem celular em casa. Então, esse desafio digital realmente é um problema a ser enfrentado, que a gente precisa, sim, ver algumas alternativas, mas a Undime em si, ela dá suporte e ela orienta os municípios. Mas em relação à execução das atividades, ela fica a critério de cada município. É uma pauta de reivindicação da Undime. Por exemplo, a UFRN aqui, ela tem, nesse período de pandemia, ela chegou o ano passado a distribuir tablets para os alunos que não tinham internet em suas casas e ofertou serviço de internet também. É uma outra pauta no universo do ensino superior. Foi nesse sentido que eu quis perguntar, se era uma pauta da Undime defender a digitalização das escolas para beneficiar os alunos. Era só para complementar. Diga lá, Roberto. Joária, você falou, o Rio Grande do Norte tem 167 municípios e você disse que cerca de 10 municípios já começaram a voltar às aulas no sistema híbrido. O que é que fez com que os outros 157 municípios não avançarem nesse aspecto, inclusive com a questão das salas de aula, muitas delas sem a menor condição de funcionamento nos dias atuais, inclusive porque há pouco tempo muitas escolas, inclusive do estado, passaram por um processo de colocação de ar-condicionado, fecharam janelas para que o ar-condicionado pudesse funcionar, e hoje há uma reversão em relação a isso, porque as salas precisam de janelas para ficarem arejadas. E, pelo visto, os municípios, não, mesmo com um ano todo parado, como foi o ano passado, não conseguiram avançar muito nessas salas de aula. O que é que a Undime está sugerindo e como é que a Undime vê essa situação? Para a Undime, ela tem buscado junto aos municípios que realmente possa conversar com os prefeitos e possa readequar essas salas de aulas. Esses municípios que iniciaram de forma remota, eles tanto tiveram mais condições de infraestrutura, como os casos epidemiológicos estavam de acordo, né, as informações sanitárias, elas permitiam que o município retornasse naquele momento. Nós tivemos recentemente um decreto estadual que, mais uma vez, mesmo alguns municípios já planejando o retorno para a escola, na semana entre agora dia 22 de fevereiro, último, mesmo assim, eles não conseguiram, porque tivemos que adequar esse novo decreto estadual. Então, além de alguns problemas de infraestrutura, também tem que se seguir a questão relacionada à epidemiologia do estado. E alguns municípios, eles respondem de forma diferente ao vírus. Então, é visto também essa questão, tanto da segurança, quanto também a questão de infraestrutura. E, realmente, a Undime, ela defende que os municípios eles possam estar retornando. A gente tem feito diversas orientações, tem realizado live, tem orientado os municípios sobre os protocolos de biossegurança, mas fica a critério realmente de cada município, mas a instituição orienta e defende o retorno de forma híbrida, mas também de forma segura. Para encerrar, como você vê essa situação, principalmente que o alunado da escola pública
tem sido mais prejudicado? A gente tem visto, por exemplo, esse ano a gente teve Enem com uma abstenção enorme, com a falta as pessoas desistiram de fazer o Enem por função dessa questão do coronavírus, e também porque pela própria falta de formação, devido às escolas terem ficado fechadas, principalmente as escolas públicas. Como é que você enxerga essa situação? Como é que a gente pode trazer de volta o aluno para o tempo real e ele poder concorrer a uma vaga, por exemplo, na universidade? Além da universidade em si, esse ano também a gente tem uma Prova Brasil, que é onde são avaliados os municípios e os alunos realizam uma prova que é chamada Prova Brasil. A partir dessa prova, no âmbito municipal, que são as escolas do ensino infantil ao 9º ano, os alunos de 5º ao 9º ano, eles realizam uma prova. Através dessa prova, o município ele tem um índice que é o IDEB. É outro desafio também. Em relação ao Enem e a forma como as escolas possam estar se adequando para poder receber esses alunos, é um desafio que tem sido encarado não só no Rio Grande do Norte. E essa preocupação a gente estende para todos os estados e todos os municípios. Não vai ter uma forma certa de como a gente vai poder atingir esses alunos, mas o que a gente vai ter que fazer é cada um dar as mãos e tentar se unir da melhor forma possível, resgatar esse aluno, como muitos municípios têm feito, ligações, trazendo o aluno. É um desafio que a gente não tem nem noção de como será enfrentado, até porque isso vai da educação, mas vai se estendendo por outras áreas e não tem como agora a gente dar uma forma de como esses alunos vão poder acompanhar. Mas tanto o governo estadual quanto a Undime oferecem algumas formações. O Estado ele possibilitou aos alunos alguns cursos que eles tinham acesso a fazer de forma online, em casa, mas assim, são desafios que têm que ser realmente enfrentados. É a evasão escolar que a gente observou nesse último tempo, não só essa evasão no Enem em si, mas a gente também pôde observar que alguns alunos, a gente precisa resgatar esses alunos, mesmo eles tendo atividades nos municípios, alguns eles não participam, alguns não têm a devolutiva, tem a questão familiar, que alguns pais eles podem ajudar os alunos, outros eles não têm condições de ajudar, então assim, é um desafio imenso. Uma forma para como isso vai acontecer, agora a gente não tem, mas o que a gente tem é o desejo e a vontade e deixar com que a educação possa, sim, fazer parte do cotidiano do aluno, mesmo de forma remota, mesmo com uma atividade com turmas escalonadas, através de WhatsApp. Os professores eles têm se reinventado nesse novo momento. Então, é um desafio que a gente está enfrentando em todas as áreas, e vai da educação, saúde, economia. Fórmula a gente não vai ter, mas a vontade de trabalhar e o desejo de fazer é o que a gente vai poder resgatar esse aluno para que ele possa participar não só do Enem, mas de outros desafios que vão surgindo em relação a essa discrepância entre o ensino privado e o ensino público. Estamos aqui com Joária Vieira, presidente da Undime, a União dos Dirigentes Municipais em Educação. Muito obrigado pela sua participação e sucesso à frente desse desafio. Obrigada, eu que agradeço em nome da Undime, de toda a diretoria, porque eu estou à frente, mas a gente tem toda uma diretoria que está nos ajudando, tem o nosso vice-presidente Alexandre, e tem uma diretoria que é composta de várias outras pessoas e que também são todos secretários municipais de educação e todos nessa busca e nessa luta por uma educação pública e de qualidade social. Um abraço a todos que estão nos ouvindo também. Obrigado. Essa aqui é a participação de Joária e vamos agora